Fraternais saudações. E hoje vamos conversar, dignos, sobre uma lenda popular que, sim, possui um fundo de verdade e até mesmo uma fundamentação esotérica. Trata-se da famosa criação do diabinho na garrafa, que, a depender da região do nosso país, vai ser conhecido como cramulhão, ou como cramunhão, ou ainda mesmo como gramunhão. O nosso objetivo aqui é verificarmos quais são as origens históricas, as origens etimológicas, os fundamentos, bem como o conceito. E mais ao final deste nosso breve vídeo, posicionarmos como se pode aplicar isso no nosso cotidiano, como produzir, como criar, como realizar esta atividade do diabinho na garrafa ou propriamente do cramunhão. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este, que é o nosso vídeo de número 101, 101º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala, sem cortes e sem edições de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Para você que é apoiador, assinante do nosso canal, que curte, compartilha, enfim, deixa aqui nos comentários, assistindo até o final. Bem, e conforme os senhores podem perceber, nós vamos começar a trabalhar, já até posicionamos isso por escrito numa outra rede, a partir deste vídeo de número 101, com as cartas do tarô. Da seguinte maneira, cada um dos vídeos vai corresponder a um dos arcanos maiores do tarô. Este nosso primeiro vídeo, ou seja, o vídeo de número 101, nós vamos estar sob a égide neste vídeo do arcano de número 1, que é o arcano do mago. No vídeo seguinte, 102, vamos estar sob a inspiração da grande sacerdotisa, depois da imperatriz, do imperador e nesta sequência. Então peço a sua atenção para os próximos, no mínimo, 22 vídeos, até do 101º vídeo, agora, ao 102º vídeo, em que nós vamos posicionar temas específicos inspirados nas cartas do tarô. E sim, neste vídeo 101, sob a égide, sob a inspiração do arcano do mago, o arcano de número 1 do tarô, nós nos posicionamos a aqui falar sobre o cramunhão. E vejamos, dignos, que qual é a origem etimológica desta palavra? Claro, vão existir estudos dos mais diferentes sobre a origem desta palavra, mas o mais aceito e o mais comumente posicionado é que ela venha do antigo italiano, de uma palavra denominada, dignos, de cremenha. E essa palavra cremenha significa blasfêmia, ou seja, é uma espécie de erro eclesiástico, ou mais do que isso, de um afrontamento ante as leis divinas, muito do ponto de vista cristão católico, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, no italiano antigo, esta palavra cremenha, muito utilizado também no Nordeste, mais ao sul do país e em outras regiões, nós temos, a partir daí, a expressão cramunhão. Então, cramunhão, per si, significa isto, é uma espécie de blasfêmia, de afronta às leis divinas, porque sim, popularmente o cramunhão vai estar muito associado à questão do diabo, à questão da malignidade, de Satanás e a outras figuras muito pertencentes e pertinentes à teologia cristã. No entanto, o cramunhão, o diabinho na garrafa, o gramunhão, não está especificamente relacionado a isto. Sim, muitas culturas, principalmente no Nordeste, vão fazer esta associação e também ao sul do país. Entretanto, a origem ela é um tanto quanto mais rica e livre. E qual é a origem disso? Podemos aqui posicionar. Vamos lá. Bem, a origem disto deve-se principalmente à influência da cultura portuguesa. Existiu, claro, a influência dos indígenas, dos africanos, mas este elemento cultural especificamente nos chegou em nosso país, no Brasil, através da cultura de Portugal e
chegou à cultura portuguesa através dos árabes. Então, se você lembrar bem, essa questão de ter um diabinho na garrafa ali posicionado se parece muito com o conceito árabe do djin. Djin, que é uma palavra que no português, através do latim, se desdobrou no que nós conhecemos como gênio da garrafa. Muito possivelmente, muitos dos senhores já ouviram falar nisto. O gênio da garrafa é aquele ser que é capaz de conceder ao seu possuidor, tal como no caso do cramunhão, os desejos por eles proclamados, ou seja, o cramunhão e o djin possuem fundamentalmente a mesma raiz e, a depender da cultura, vai ganhar diferentes aspectos, enquanto que na cultura brasileira popular, esse gênio, esse espírito da garrafa, ele está associado ao diabo, à blasfêmia e ao sacrilégio e também aos sortilégios. O djin na cultura árabe está associado mais aos espíritos da natureza, que podem ter variações benévolas, malévolas, que podem ser de natureza superior ou mesmo de natureza inferior. Seja como for, esta conceituação passou dos árabes para os portugueses, dos portugueses para o Brasil. Então este é o escalonamento, esta é a escada evolutiva que nós podemos posicionar na construção deste mesmo conceito. E fundamentalmente um gênio, vai estar também relacionado ao que os antigos gregos chamavam de daimons. Nós, lá nos nossos primeiros 100 vídeos, no nosso primeiro ciclo, nós falamos um tanto quanto sobre daimons, explicamos a natureza. Recomendo que você assista o vídeo sobre anjos, sobre compactuação com anjos, que é uma outra categoria de contato astral, de espíritos, mas os daimons também vão se referir a espíritos livres, a espíritos da natureza. Os daimons, os djins e o cramunhão essencialmente pertencem à mesma família, vão possuir a mesma origem conceitual, mágica, esotérica, de trabalho propriamente com as forças da natureza. E sim, vamos aqui neste nosso vídeo posicionar como se pode realizar isso no seu dia a dia. Mas se você está assistindo este nosso vídeo até o final, deixa aqui nos comentários assistindo até o final. Esse é um elemento mais importante, mas também curta. Muitas pessoas que assistem a esses nossos vídeos ainda não se inscreveram. Se inscrevam no nosso canal e compartilhe, se você considerar interessante, esse vídeo também nos seus grupos de WhatsApp e grupos outros espiritualistas. Gratidão pelo apoio. Então vamos lá, dignos, vejamos o seguinte, que basicamente a ideia é encerrar, conter, restringir, delimitar uma entidade espiritual dentro de uma garrafa. Vejamos que este espírito, este djin, este cramunhão, este elemental, ele não é propriamente um espírito humano, não é um espírito angelical, não é um espírito animal, ou seja, é uma consciência, uma semiconsciência, um conglomerado astral de natureza diferenciada, que em parte advém do próprio operador, do mago, e em parte também advém da própria mãe natureza, advém do próprio universo que nos cerca. Então, Odin, ele vai ter essas duas bases, esses dois fundamentos. Verifiquemos que as bruxas medievais já utilizavam muito isto, ou seja, ali mesmo na cultura portuguesa, entre Portugal e árabe, e os árabes, e principalmente também entre ali a influência dos árabes junto, não só os portugueses, mas também os espanhóis, foi criando esta cultura de conter um diabinho ou um espírito, conter propriamente uma força astral dentro de uma garrafa, dentro de um pote. Então não é algo tão e somente da cultura cristã popular brasileira, não é algo tão e somente da cultura portuguesa, não é algo tão e somente da cultura árabe, mas vai estar disseminado em diferentes expressões da espiritualidade ao longo do tempo. E sim, poderemos encontrar paralelos desta prática nas culturas das mais diversas. Aqui mesmo no Brasil, por influência
da cultura africana, vamos ter aqui o Saci, por exemplo. Por vezes, algumas lendas do Saci, nós vamos falar sobre ele no outro vídeo, depois que passar os 22 arcanos, né, os primeiros 122 vídeos, vamos falar sobre o Saci, em que ele também, por vezes, é posicionado como que aprisionado dentro de uma garrafa. Então, se tem um tanto quanto essa prática. Tudo isso relacionado a este conceito. Mas, espiritualmente, existe algum fundamento? Pode ser realizado? E a resposta é sim. Esta prática, na verdade, nada mais é do que um assentamento astral. Ou seja, é uma maneira de estabelecer uma conexão entre o elemental e aquilo que está posicionado na garrafa. Os jeans, basicamente, aí se nós formos extrair a mistura, o amálgama da cultura árabe com a cultura grega, dos jeans com os daimons, portanto, nós vamos ter 4 tipos fundamentais de jeans. Os jeans do ar, os jeans do fogo, os jeans da terra e os jeans da água, que são os 4 elementos que nos foram posicionados principalmente pela cultura grega. Vejamos, dignos irmãos e irmãs, que existem inúmeras maneiras de se trabalhar essa questão, que alguns outros indivíduos ou outras culturas, outras tradições, até mesmo esotéricas, um tanto quanto mais do underground, do submundo, vão trabalhar com outros elementos, mas não vamos entrar aqui no baixo astral. O nosso objetivo aqui neste nosso canal é sempre o de elevar, é sempre o de posicionar de forma luminosa os conceitos e trazê-los para a prática de maneira efetiva, mas sem propriamente ter que rebaixar-se às oitavas, às vibrações, aos aspectos um tanto quanto mais densos do plano astral. Então vão existir sim práticas um tanto quanto mais densas e outras luminosas. Vamos ficar nas práticas luminosas. O livro de São Cipriano, nós fizemos um vídeo aqui sobre o livro de São Cipriano, sobre a oração da cabra preta, e relacionando lá nos nossos primeiros 100 vídeos. Recomendo, se você é novo no nosso canal, que você assista, procure aqui também. Nós falamos sobre isto, né? O livro de São Cipriano, ele também traz esse conceito dentro de um ovo. Então, o espírito, o cramunhão, o jin, o gênio, o elemental, o daimon, não é criado propriamente dentro de uma garrafa, mas dentro de um ovo. Este ovo a posteriori é colocado dentro de uma garrafa. Então vejam que a matéria fundamental de assentamento dessa energia pode variar. Geralmente é um ovo um tanto quanto mais raro. Então quando não é um ovo chocado de uma galinha preta com um galo preto, absolutamente preto, ou seja, a ideia da raridade, pode ser um ovo, por exemplo, de urubu, que é uma coisa difícil de conseguir, ou de alguma árvore, de alguma ave rara, e com elementos um tanto quanto raros. Esta raridade dos elementos nada mais é do que uma maneira também de exercitar o poder de vontade, propriamente de extrair do indivíduo uma gana, uma energia, uma concentração que se dá a nível físico, na conquista daquele material, e também a nível interno e a nível metafísico. Bem, se é do vosso desejo trabalhar com esta energia e com esta tradição, vejamos que você não é obrigado a fazer isto, apenas se isto fizer parte ali do seu círculo de vocação espiritual, do seu círculo mágico, sim, você vai definir um objetivo. Para que serve aquele jin? Ou seja, você deve definir especificamente um norte, um horizonte, deve propor dentro deste vosso trabalho um ponto a ser alcançado. Isto pode relacionar-se às questões mentais, às questões sociais, às questões financeiras, enfim, às questões de trabalho ou às questões de natureza astral, espiritual, enfim, são dos mais variados tipos. Você vai definir esse objetivo, vai definir um nome, uma forma e vai adquirir uma garrafa. Pode ser uma garrafa de vidro, pode ser alguma garrafa de metal, algo que seja clássico, que lhe seja interessante, que lhe seja de fácil aquisição, mas que ao mesmo tempo lhe retransmita intimamente uma ideia de força, de energia e de proteção. Então você vai
posicionar um din desta maneira, e aí você vai colocar dentro desta garrafa elementos relacionados ao vosso próprio din. Então você pode trabalhar com pedras, pedras também advindas do mar, pedras advindas de rio, de áreas vulcânicas. Você pode colocar aí flores, você pode posicionar também dentro da sua garrafa água de rio, água de mar, água de cachoeira. Pode posicionar também dentro desta vossa garrafa penas, enfim, materiais que vão estar relacionados à ideia. Procure sempre estabelecer um elemento primaz, um elemento fundamental de maior importância e primazia. Este elemento pode ser o elemento água, o ar, a terra, enfim. Você vai estudar quais são os elementos ou quais são os ingredientes relacionados àquele elemento e vai colocar isso na sua garrafa. De tempos em tempos você vai acrescentando mais e mais energia. Isso pode ser frutas e etc. Mantenha sempre essa garrafa fechada e na medida em que aqueles elementos vão entrando em putrefação, em que aquelas energias propriamente fisicamente vão entrando em modificação, você também estará alimentando aquele vosso ens, esse vosso daimon, esse vosso gramunhão, cramulhão, este vosso din. Evita-se um tanto quanto a palavra diabinho da garrafa do ponto de vista esotérico, porque sabemos, não é o diabo. Nem mesmo o diabo é de fato o diabo tal como culturalmente se o concebe. Então é isto, é você dar uma forma, é você visualizar, dar um nome, ter elementos raros, elementos sim de dificuldade para se alcançar aquilo dentro da sua garrafa, mas ao mesmo tempo é trabalhar a nível físico e a nível extrafísico. Fundamentalmente, esta é a maneira de você ter também o seu cramunhão. Estes elementos não podem ser revelados, não podem ser colocados facilmente para outros indivíduos, fotografados e expostos nas redes sociais, como na modernidade se costuma fazer. Mantenha o silêncio, é o que nós falamos lá no nosso vídeo de número 100. É o saber, é o querer, é o ousar e o calar. As 4 palavras, os 4 pilares, os 4 fundamentos da magia prática. Aplique isto também na construção do seu gramunhão, do seu cramulhão, do seu cramunhão. Digníssimos irmãos e irmãs, se você assistiu até o final, deixa aqui assistir até o final, no aguardo do vídeo 102 sobre a grande sacerdotisa. Aqui quem vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda.